Ouvinte gregário, eu sou Álvaro Pacheco e tenho um programa que me orgulha de estar produzindo e dividindo com vocês uma pessoa encantadora que eu conheci e inspiradora. Camila Guimarães, diretamente de Betim, Minas Gerais, da Bicicletando Store. Bem-vindo ao Papo de Oficina. Muito obrigada, Álvaro. Obrigada por me receber aí hoje, né? Vamos conversar um pouco. Vamos dividir hoje a sua história, porque ela é inspiradora e vitoriosa. A bicicleta é uma coisa relativamente recente na sua vida, mas você tem uma formação que é para a gente se orgulhar de que ela é possível hoje em dia. Então conta pra gente a tua formação técnica. Eu comecei, né, a minha formação no Senai aos meus 16 anos, no curso de usinagem mecânica, onde tudo se deu início, né? A mecânica se iniciou na minha vida. Logo depois, né, eu me vi naquela área, na profissão. Tive a vontade, né, de fazer o curso técnico em mecânica também. E tive a oportunidade de conhecer um projeto que existe dentro do Senai, chamado Olimpíada do Conhecimento, que é uma competição de profissões, né? E eu tive a oportunidade de participar das etapas seletivas, onde eu consegui me classificar. A primeira etapa seria a etapa escolar, e aí eu consegui e me tornei representante, né, da escola. Na época, a escola é o Senai Elvimar Carneiro, que fica na cidade de Contagem. E aí dei início, né, toda a minha preparação, toda a minha formação para a Olimpíada do Conhecimento. E aí passei, né, venci a etapa escolar, que foi a primeira. Logo depois eu venci a etapa estadual, né, que era a competição de todos esses campeões escolares, e aí selecionava apenas um para que fosse o representante nacional. Eu participei de um projeto novo, que chamava Projeto Top One, que era um resultado, né, dos estados, com uma pontuação passada dos outros representantes também. E aí eu fui privilegiada por causa desse histórico, né, anterior que a gente já tinha, que Minas já carregava. E aí... quantos homens tinham junto com você, desde a formação inicial até nessa disputa desse desafio? Acho mais fácil responder o contrário, porque mulheres, desde na minha primeira etapa, né, vamos dizer assim, eu tive, na verdade, só uma professora, que foi uma referência feminina para mim, que é a Kilda. Ela foi a minha primeira professora no Senai, e logo depois, nas outras etapas, eu competi a etapa estadual e não tinha nenhuma mulher, era só eu. Então, acaba que eu tive, né, algumas situações de preconceito, onde falavam assim, não, ela não vai, daqueles não vai vingar, né? Não vai dar muito certo, não, e tudo. E, ao contrário, tinham outros também que falavam assim, rapaziada, segura aí, porque essa mulher vai passar por cima de você. Então, assim, era engraçado ao mesmo tempo, né? Então, mas eu nunca gostei de enxergar as coisas, às vezes, voltado para o preconceito. Eu preferia evitar isso, sabe? Eu falo que, para mim, né, estar nesse meio tão masculino, na verdade, sempre foi uma coisa bem tranquila, né? Eu consegui sempre lidar muito bem com essas situações, assim, consegui sair bem. Agora, depois do Senai, você ainda foi fazer uma formação de graduação em engenharia. Isso, exatamente. Aí, após o Senai, eu já estava determinada, né, que eu queria continuar os estudos voltados para a área de engenharia, para a área da mecânica em específico. E aí eu e dei início, né, à minha formação de engenharia mecânica. Eu estou já finalizando, tem algumas matérias ainda para poder acabar, mas eu dei início logo depois que eu casei, em 2018, eu iniciei a engenharia e meu marido cismou que queria pedalar na época. Assim, logo depois, né, ele, não, eu quero pedalar, que eu tenho algumas influências que estão, assim, me convencendo, que ele estava cansado de pagar academia, e aí ficava meio com preguiça, não ia, e o dinheiro indo embora, né, e sem fazer nenhuma atividade física. Aí até que ele falou, eu vou comprar uma bicicleta. Aí eu falei, não, beleza, olha, né, e me fala. E aí Você também não pedalava? Assim, nenhum de vocês dois pedalavam? Não, eu pedalei na infância, aprendi a pedalar com
com umas primas de um vizinho meu e era bem, assim, no método bem raiz, sabe? Segurava no selinho ali da bicicleta, falava assim, pedala e vai. Batia na parede. E foi assim que eu aprendi a pedalar. Então, sem rodinha, né? Então, assim, aí ele falou que ia comprar a bike, aí eu falei com ele, falei, olha, olha então tudo certinho, vê o que precisa, como que é, né? Mas eu já imagino, eu ficava assim, esse negócio, será que é caro e tal? Será que vai dar certo? Será que eu vou gostar? Eu ficava meio assim. Aí até que um dia ele falou assim, amor, achei uma bicicleta top. Aí eu falei assim, sério? Ele, sério. Aí eu falei assim, e quanto que é a bicicleta? Aí ele falou assim, R$ 700. Eu falei, você tá maluco? R$ 700 numa bicicleta? No início todo mundo é assim, né? E eu, você tá maluco? R$ 700 numa bike? Não, é muito dinheiro e tal. Ele, não, amor, bicicleta precisa ser assim, assado e tal. Precisa ter uma configuração melhor, porque precisa oferecer segurança. E ele que me deu uma aula inicialmente. Que ano foi isso? E aí, isso foi em 2019. E aí eu fiquei pensando naquilo, falei assim, olha, vê se é isso mesmo, porque será que não tem uma mais barata que dá para poder comprar e tal? Porque a gente vai ter que comprar duas. Aí ele, olha, de tudo que eu olhei, não. Aí até que ele falou assim, não, mas essa bicicleta é para você. Eu falei, então pode comprar, né? Se é para mim. Mas aí ele comprou a primeira bike, era uma Aro 26 da época, freio V-brake, bem simples, né? E aí nós iniciamos, ele de início, ele pedalava inclusive nessa bicicleta, e às vezes eu não ia, porque eu ficava meio insegura ainda, né? E aí nós começamos assim, a gente não conhecia pessoas que tivessem a prática do ciclismo, até que um dia a gente brigando, né? Voltando do pedal, porque ele tava assim, não, você tá muito mole. Normal, né? Eu falei assim, nossa, mas eu tô muito cansada, não tô entendendo por que eu não consigo te acompanhar e tal. Aí eu falei assim, eu vou pesquisar, deve ter algum grupo de pedal, alguma coisa, sei lá, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, que seja voltado para pedal e só de meninas. E aí eu encontrei o grupo daqui de Betim, que chama Luluzinhas do Pedal. E aí foi através desse grupo que nós conhecemos outros grupos e nós começamos a pedalar. E aí a gente começou a conhecer trilha, começou a conhecer, né, o quanto Betim, aqui a cidade, tinha oportunidades, né, tinha lugares tão lindos e que eram acessíveis através da bike. E aí nós começamos a pedalar mesmo, né? Aí passamos a pedalar com maior frequência, até que a gente começou a comprar, tipo, meu marido via algum produto, né, e comprava, e a gente chegou aí em várias lojas, e a gente comprava, e o pessoal olhava e falava assim, nossa, que legal esse produto, onde você comprou? E aí toda vez que a gente ia pedalar era a mesma coisa, onde vocês compraram? Onde vocês trouxeram isso? Onde que vocês buscaram esse produto? E aí nós começamos, um amigo nosso, né, começou a falar assim, vocês conseguem coisas tão diferentes, assim, legais, que ajudam, né, no pedal, com preço bom também e que tem qualidade. O que vocês acham? Por que vocês não começam a revender esses produtos para a gente aqui? Porque a gente não tem acesso, né? E aí, sabe quando vira aquela chave, assim, uai, será? Vamos pensar? E aí nós resolvemos começar, a gente iniciou vendendo a parte de vestuário, né, que era camisa, bermuda, calça, bretelle, macaquinhos. E aí começamos a introduzir os sinalizadores também, garrafinha, luva. E hoje, né, vamos falar que a gente tem um bike shop, que a gente consegue oferecer, né, tanto a parte de acessórios, peças, equipamentos, até mesmo a parte de manutenção, né, de serviços também. E só que a parte de serviços se iniciou porque sempre no pedal, sempre tinha uma bike que ficava no meio do caminho. E aí a gente ficava naquela, nossa, por que a pessoa não deu uma revisão, não arrumou a bicicleta, ou a gente tentava ajudar e mexia. Sempre o meu marido normalmente tomava mais à frente. Pelo fato de eu ser mecânica industrial, de ser técnica, eu sempre
Eu sempre falo, eu tenho, não seria medo, né, mas seria receio de mexer em um equipamento sem ter conhecimento. Então, porque eu sei que na indústria a gente não pode mexer de qualquer jeito em um maquinário, porque sem ter conhecimento, dependendo do que você mexer, você, né, estraga o maquinário. Se ele já estava estragado, você pode piorar ainda a situação, pode queimar mais alguma coisa, estragar mais alguma outra coisa. Então, eu sempre tive essa consciência. E na bike eu não via como, vamos falar assim, como uma máquina diferente, né? Então, eu sempre tive um pouco de receio. Eu ficava pensando, poxa, mas se mexer aqui em tal coisa, pode danificar outra coisa. Se eu colocar a roda errado aqui, o freio não pode ser que não funcione. E o freio, né, vamos falar que o primeiro quesito ali de segurança da bicicleta, a primeira coisa que tem que estar funcionando na bicicleta tem que ser os freios, né? E assim, eu ficava muito preocupada com aquilo, e meu marido, às vezes, mexia, via uns vídeos no YouTube, até que ele virou e falou assim, peraí, eu tô vendo vídeo aqui no YouTube, tô olhando de mecânica, mas você é mecânica. E aí eu falei com ele, tá, mas é totalmente diferente mexer numa bicicleta e mexer vamos falar assim, programar uma máquina CNC. Quantos anos eu já estudei, né, para poder conseguir programar e operar uma máquina e fazer uma peça, enfim. Houve muito estudo por trás disso. Aí ele falou assim, a gente podia olhar, deve ter alguma coisa. E aí ele viu alguns cursos, né, que são mais básicos, assim, que tem no YouTube e tudo, mas a gente viu que aquilo era muito superficial. Não era capaz de me tornar uma profissional de manutenção de bike com um curso de YouTube. Então, nós começamos a pesquisar, até que ele encontrou a Escola Parkour. E aí, através dos cursos e do site, né, de tudo que eles demonstravam lá no site, nós ficamos bem interessados e aí resolvemos ligar para poder entender como que funcionava. E eles ofereceram para a gente, né, no caso, a formação profissional, que é praticamente todos os cursos, né, voltados para bikes, onde a gente começa ali no curso iniciante e vai até tem o iniciante, o intermediário, o avançado, e depois entra em alguns assuntos específicos, né, igual freio hidráulico, aí tem freios, né, igual freio Magura, aí vai entrando em suspensão RockShox, Santur, Manitou, e vários outros. Mas você fez todos os tipos. cursos da escola? Sim, ficaram faltando agora só o choque traseiro, né? Agora eles abriram mais 2 cursos novos, que tem toda a formação Fox, né? Para se tornar centro técnico, e Left. São os únicos cursos que eu ainda não tenho, né, da Parkour. Camila, você claramente respeita e busca conhecimento. Mas tem muita gente que não. Tem muita gente que assiste um vídeo no YouTube e sai apertando o parafuso. Sim. Qual é o diferencial que você percebe dos clientes de valorizarem a formação e o cuidado que você fez em toda a sua carreira no Senai, fazendo uma graduação de engenharia, fazendo todos os cursos de uma escola especializada, que é o caso da Escola Parkour? O cliente percebe isso? Bom, eu falo que o cliente, né, quando... Eu sempre digo isso para todos os meus clientes. Eu falo que eles precisam saber, sim. É interessante que eles entendam e façam, sim, algumas manutenções básicas em casa. É importantíssimo para a gente, para nós mecânicos, para os profissionais, que eles saibam identificar problemas na bicicleta, né? Que eles saibam entender o funcionamento. Mas a parte técnica, né, vamos falar assim, a fundo mesmo do assunto, é muito difícil que ele consiga entender só através do YouTube um funcionamento de uma suspensão. E por mais que eu tenho muitos clientes, né, que mexem, que sabem regular uma marcha, que sabem fazer determinadas coisas. Mas vou dar um exemplo até mesmo da marcha, né? Eu tenho um cliente que chega aqui e fala assim, Camila, eu sei regular marcha, já regulei minha marcha 500 vezes, mas não tá entrando, não tá passando legal. Aí que tá o detalhe. Às vezes ele não tem um alinhador de gancheira, que é uma ferramenta específica para poder fazer, né, o alinhamento correto ali da gancheira e fazer com que as marchas funcionem da forma correta. Então ele precisa recorrer, porque ele às vezes não vai investir em uma ferramenta só para hobby, né? E
Que, de certa forma, ele até pode ter a ferramenta, mas será que ele sabe realmente como usar? De certa forma, não tem como a gente falar assim, eu não sou mecânico de bike, mas eu sei arrumar minha bicicleta inteira. Ele pode até saber, mas às vezes ele não sabe entender o desgaste de uma determinada peça, ele não sabe quando está na hora correta de fazer a troca, que seja, um exemplo, uma sangria de freio. Às vezes ele não tem o cuidado adequado para fazer a sangria, as ferramentas adequadas, o processo adequado. Uma coisa que é muito simples, mas que pode se transformar num problema, que é trocar pedal. Pelo fato da rosca ser invertida, de cada lado você roda para um lado, Sim. Eu mesmo, que às vezes passava um tempo, tinha que parar para pensar, para lembrar qual é a rosca. E aí você tem um problema que você pode apertar muito mais e quase que estragar. Tem um outro problema que é lembrar de colocar graxa antes de instalar o pedal e de fazer a rosca com cuidado, porque você pode destruir, seja a rosca do pedal ou seja a rosca do pé de vela. Então, uma coisa que é absolutamente trivial, trocar o pedal. Eu estou usando o pedal sem clipe, vou colocar o pedal clipe porque eu comprei aqui, um amigo trouxe e vou instalar. E eu acho que de vez em quando deve acontecer alguém que chega aí com um problema que criou em casa, de um assunto que é simples, de não ter o ferramental ou colocar a graxa, por exemplo. Tá bom, instala, não sei o que lá. E chega um tempo depois, quer trocar o pedal com você e você não consegue tirar, porque ele foi instalado sem graxa e ele empedrou ali, né? Sim, eu falo que tem algumas situações, né? A gente é bem recorrente, inclusive, né? Vou te dar um exemplo ainda mais simples do que um pedal. Acontece muito do pessoal chegar aqui e falar, olha, eu tô tentando arrancar o pneu da roda para colocar a câmara de ar e ele não sai. Mas ele não sabe que ele precisa de uma espátula, às vezes, dependendo do pedal, né? Ou simplesmente, às vezes, é a forma com que ele está tentando tirar, porque dependendo do pneu, não precisa se utilizar a espátula, né? Mas a forma com que ele está tentando ali, às vezes, não é o suficiente, ou o que acontece muito também, a pessoa coloca a câmara de ar nova, né? Furou. Coloca a câmara de ar nova. Fura a câmara de ar nova. E aí fica desesperado. Mas eu acabei de colocar a câmara de ar nova. Mas ele olhou o pneu, se o pneu tinha algum cabelinho de Robocop, alguma ferpa, alguma coisa. São coisas simples, mas que, às vezes, se ele não tiver uma experiência ali, uma certa técnica, ele não vai conseguir solucionar o problema sozinho. E aí é onde ele recorre, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho muito reconhecimento disso, né? Aqui eu coloco todos os certificados, né, expostos na oficina, e os meus clientes têm livre acesso para poder acessar a oficina, ver, né, a gente trabalhando. E é muito legal porque todos chegam e falam, nossa, mas tem esse monte de diploma, precisa de tudo isso para mexer em bicicleta. Aí é onde eu falo, não é simplesmente uma bicicleta, é um equipamento que carrega a sua vida. Você não acha que é necessário que uma pessoa seja capacitada realmente para poder mexer em um equipamento que carrega o seu bem mais precioso? E falando em conhecimento, indo para um outro lado, desafio, você se propôs o desafio de participar do Desafio Mecânico Parkour. Como é que foi essa experiência? E que, inclusive, você brilhou. Isso, foi uma experiência única mesmo. Não sei se tem uma palavra só que consiga descrever todo o aprendizado, né? Toda essa experiência que eu vivi lá. Porque é uma mistura de emoções com toda aquela, né, vamos falar assim, por trás ali, né, da filmagem, quando a gente está em prova, o tempo inteiro tem aquele monte de câmeras, né, e passa literalmente um filme na nossa cabeça de toda a nossa trajetória, de toda a nossa história, né, de como tudo começou. E eu fiquei muito feliz, eu acho que desde a Olimpíada do Conhecimento, eu carrego um espírito competitivo, né? Então, acaba que quando a gente viu essa oportunidade, na realidade, quem me inscreveu não, né? Quem me convidou para o desafio mecânico foi a Chan, né? Que também passou por aqui. Eu conheci ela através do grupo da Parkitu, do WhatsApp, que somos só nós duas no grupo e o restante todos são homens, né? E aí teve o Dia Internacional da Mulher, me parabenizaram e eu falei, não, tem mais uma aqui.
E aí foi assim que nós nos conhecemos. A gente já falou de bike um monte, já falamos de esmalte, já falamos de mil assuntos. E ela me marcou, né, no post do Desafio Mecânico e falou assim, bora, Camila, vamos fazer a inscrição para a gente participar, nós vamos estar juntas lá e tal. E aí eu falei assim, será? Eu tenho um pouco de medo, né? Não sei, eu sou nova, eu acabei de... Vamos falar assim, agora que eu tô entrando mesmo na área, eu tenho pouquíssima experiência. E eu fiquei com bastante receio inicialmente de fazer a inscrição. E o meu marido que ficou no meu pé. E aí eu fiz a inscrição, fiz o vídeo, mas no vídeo, nossa, assim, é até engraçado. Hoje, assistindo o vídeo, eu falo assim, espero que vocês gostem de mim, porque eu não tinha esperança de que eu fosse ser selecionada pela pouca experiência, né? A gente imagina assim, só vai lá quem tiver anos de experiência e tudo. E eles me selecionaram. Eu fiquei muito surpresa e, ao mesmo tempo, muito assim, ansiosa, porque eu imaginei que pudessem cair 1000 coisas, né? 1 milhão de tarefas lá, de desafios, e que talvez eu fosse ficar muito perdida. Até que chegou o dia e, chegando lá, assim, todo mundo, né? Os outros participantes foram muito legais, assim, a gente conseguiu conversar, trocar experiências, e logo no primeiro dia, quando já se iniciaram as provas, o que eu achei muito interessante é que a gente sabia, né, quais seriam as duplas, mas a gente não... Todo mundo se ajudou, independente de que era uma prova, uma competição, todo mundo foi se ajudar. Todo mundo foi trocar ideia, foi conversar sobre, foi realmente estudar junto, sabe? Isso foi muito legal, essa troca, né? Foi sensacional. Inclusive, às vezes, porque eles não davam um assunto determinado, eles falavam assim, vai ser um exemplo, né? As primeiras provas. Suspensão Santur, que foi a minha prova. Mas qual suspensão Santur? Não tinha qual modelo. Cada modelo, né, tem uma particularidade. A gente não sabia se ia ser uma ação simples de 50 horas, ou uma troca de peças, ou enfim, poderia ser 1000 coisas. E aí a gente não sabia direito por onde estudar, e a gente tinha que estudar, de certa forma, tudo. Foram passando, né? Aí tivemos essa primeira etapa, que foram as oitavas, depois tivemos as quartas de final, que também eles simplesmente falaram assim, olha, vai ser um quadro da Scott com movimento central token e gancheira Gantec. Mas qual quadro da Scott? Qual movimento central token? O quadro e gancheira que tem diversos, né? Gancheira, eu até às vezes brinco que gancheira podia ser uma coisa mais prática, né? Podia ser padrão para todas as bikes, porque tem muita diferença, às vezes tem umas que são muito parecidas, mas elas são só parecidas, elas não são iguais, sabe? Elas têm algumas diferentes e não se encaixam, né? Você pode olhar ali e às vezes é igual, mas não é. Então, acaba que eram muitas variáveis. Foi muito legal porque, com o passar também das etapas, quem era eliminado, né, acabava ficando para ajudar. Um exemplo, eu vou dar um exemplo que a Chay, né, foi eliminada nas oitavas, eu fiquei para as quartas e ela ia embora. Ela falou assim, eu não vou embora, eu vou ficar com você até o final. Nós vamos estudar juntas, eu vou te ajudar e vai dar tudo certo. Vamos embora. Não desiste não que eu vou te ajudar. E a gente sentava para estudar e ela sempre me dando total apoio, assim... Foi muito legal. A experiência realmente é única, sabe? Você mencionou antes da sua pouca experiência, e o ouvinte concorda comigo, de que você não tem pouca experiência, porque desde os seus 16 anos você está estudando mecânica, tratar com peças, ferramentas, equipamentos. A especialização disso na bicicleta que é mais recente, mas você tem toda uma bagagem que está com você. E aí a minha pergunta, hoje, qual que você vê que é o seu diferencial na prestação de serviço em relação a outras pessoas que trabalham na manutenção de bicicleta? Acho que justamente essa experiência, né, anterior com a parte de manutenção geral, né, com a parte de mecânica,
essa experiência, esse conhecimento sobre um pouco mais profundo sobre materiais, sobre algumas coisas que são voltadas para a mecânica básica, acho que isso me traz um diferencial grande. E uma das coisas que eu falo que é algo que eu aprendi muito bem, que foi na Olimpíada do Conhecimento, desde quando, né, eu tinha meus 17 anos, que foi quando tudo começou, que foi a parte de organização. Eu tinha um professor, o Flaudilênio, na verdade tinham vários, né? O Flau, o Feijão, que é o Rafael, o Douglas, foram vários profissionais que passaram pela minha vida, e cada um deixou uma coisa especial que eu levei comigo, sabe? E dentro dessas várias coisas, a organização, a limpeza, o checklist, tudo isso foram coisas que eu aprendi lá na Olimpíada. E são coisas que eu aplico hoje para a área, né, da bicicleta também. Então, hoje eu trabalho com um checklist, onde a gente não esquece de nada, né? Onde não fica para trás nem, vamos falar assim, nem um cabo, nem um terminal sem colocar na bicicleta. Então, a gente trabalha com esse checklist hoje, buscando realmente ter um trabalho que seja ali, não padronizado, mas um trabalho que seja realmente verificado em os processos, né? Então, a gente consegue acompanhar passo a passo todos os processos, observar cada peça, fazer uma análise, né? A gente trabalha com sistema também, onde o cliente, no final, ele recebe um feedback, onde todas as informações da bicicleta, né? Às vezes eu coloco um exemplo clássico, né? Disco de freios. Acontece muito de chegar aqui, ele ainda está em condições boas, né? Porém, pode ser que, dependendo da frequência daquele meu cliente ali, eu já sei que daqui a, 2 meses, pode ser que ele já vai estar no limite. Então, é necessário fazer a troca. Então, eu já coloco na ordem de serviço do cliente e ele já fica ciente de que daqui 2 meses ele tem que passar aqui, pelo menos para a gente verificar se o disco realmente já está desgastado ou não. Eu acho que um diferencial seria realmente esse cuidado, a busca real, né, incessante por conhecimento, que é uma coisa que eu valorizo muito. Com certeza, né, aí eu também não posso mentir, mas nós mulheres somos mais cuidadosas, mais atenciosas, a gente tem um capricho realmente diferenciado, né? Então, acredito que tudo isso possa ser algo que contribui, né, para o meu trabalho ser diferenciado.